Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, e hoje vamos falar sobre o lançamento do Xiaomi Mi Mix 2, que é praticamente um dos celulares mais esperados desse ano e finalmente foi anunciado pela Xiaomi aí em evento oficial lá na China. Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo, porque tem vídeo praticamente todo dia com muita coisa legal pra você, tá bom? Ah, e já aproveita e dá o like também no vídeo. Bom, pra quem tava ansioso, nós temos bastante novidades e outras nem tanto, eu esperava algumas coisas diferentes, mas o Xiaomi Mi Mix 2 manteve aí o seu conceito principal de ser um celular muito bonito, com uma tela enorme, né? Foi praticamente um dos primeiros a trazer aquele conceito de tela sem borda. Tem muita gente que fala, ah não, Becker, foi o Sharp's Equos, né? Que é um celular bem antigo aí da Sharp que foi lançado, mas que não teve muito destaque, mas na verdade a Xiaomi acabou trazendo esse conceito de volta e acabou pegando muito forte, tanto que agora a Samsung, a Apple, etc, estão vindo com esse conceito, LG, praticamente um monte de empresa chinesa também, então a gente pode dizer que a Xiaomi meio que relançou essa moda aí. Basicamente o que nós vamos ter de configuração no Xiaomi Mi Mix 2 é um processador Snapdragon 835, top de linha, era o que a gente esperava, não tem nada de novidade aí. Vamos ter uma versão de 6 GB de RAM com bastante variação de memória, vai ter 64 GB de armazenamento, 128 ou 256, e nós teremos uma versão especial com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Essa versão ela vai ter uma diferença da versão principal. As versões normais, que a gente poderia assim dizer, elas vão ter uma traseira de cerâmica e laterais de alumínio. Já a versão principal, que é a top de linha, vai ser um corpo unibody de cerâmica. E de acordo com a Xiaomi, o novo corpo de cerâmica é mais resistente, ele é mais denso, então ele acaba sendo mais resistente a pancadas, a quedas, porque a gente sabe que a cerâmica, apesar de ser um material sim resistente, ele não é tão resistente a quedas. Uma das principais novidades é o novo corpo do Xiaomi Mi Mix 2, que é menor do que a primeira geração. Quando eu fiz a análise aqui da primeira geração do Xiaomi Mix, realmente incomodou um pouco o tamanho do aparelho. Ele era um aparelho muito bruto, né, muito grande na mão, complicado de mexer, mas o Mi Mix 2 ele vem já com um corpo menor, se eu não me engano é 11% menor do que a primeira geração, e ele tem bordas arredondadas. Além disso, nós temos menos bordas ainda, ou seja, ele tem mais tela do que a geração anterior, com um corpo menor, então isso torna o uso muito mais confortável. É uma tela agora de 5.99 polegadas, praticamente 6 polegadas, versus a versão anterior que era 6.4 polegadas. Então a tela diminuiu, mas como nós temos um corpo menor, a diferença não é tão vista assim e é muito mais bem aceito pelo fato de ser um aparelho bem melhor para você mexer. Em relação à câmera, nós vamos ter uma câmera traseira de 12 megapixels e, por incrível que pareça, é uma câmera única, nós não temos aí a câmera dupla. A Xiaomi optou por seguir com uma câmera única traseira e uma câmera frontal. A câmera traseira é 12 megapixels com abertura de 2.0, não é a mais clara que a gente tem no mercado, eu esperava que talvez fosse uma câmera 1.7, então a gente vai ter que ver o desempenho aí no dia a dia, como ele vai sair nos testes quando a gente receber aqui o aparelho no canal. E a câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels, eu esperava que fosse pelo menos uma câmera de 8 megapixels. Isso me deixa um pouco preocupado porque o tendão de Aquiles, o ponto fraco da primeira versão do Xiaomi Mi Mix eram as câmeras, era um celular perfeito, com belo desempenho, mas nós tínhamos aí câmeras bem fracas, então eu espero que a Xiaomi não erre nesse quesito. Outra novidade em relação à tela é que o formato agora é 18:9, então nós temos uma proporção como nós tivemos aí no LG G6, por exemplo, que tem uma proporção maior para você visualizar a mídia, é bem melhor, mas algumas mídias precisam de adaptação. Muitas como Netflix e YouTube e tal já estão se adaptando, então você consegue aproveitar melhor a tela, e também se não tiver o formato pronto, eles conseguem adaptar, né? O próprio celular muitas vezes tem um formato que ele estica um pouco a imagem e aí cobre a tela toda, mas isso é uma coisa que já está virando tendência no mercado, então não vai ser problema aí para a maioria dos formatos que estão chegando. Uma coisa que não me agradou muito e provavelmente não vai te agradar também é que a Xiaomi tirou a entrada de 3.5mm, galera, então a gente não vai mais conseguir escutar o fone direto no celular, você vai ter que usar aquele adaptadorzinho que a própria empresa fornece, mas é um saco, porque se você esquece isso, você não tem como usar o seu fone de ouvido. Eu acho isso péssimo, mas é isso que a Xiaomi fez. Em relação ao design, o aparelho continua muito bonito, ele lembra muito a versão inicial do Xiaomi Mi Mix, que é a primeira versão, mas você vê que ele realmente teve algumas mudanças, ele tá mais moderno, mais compacto, com curvas, então ele passa a impressão de ser sim um Xiaomi Mi Mix, né, um aparelho que a gente já conhece, mas mais modernoso, mais estiloso. A proporção de tela também, como aumentou um pouco, dá a impressão que o aparelho tá realmente com mais tela e com menos bordas, e a câmera frontal continua sendo embaixo, a Xiaomi não conseguiu uma outra solução, então você tem que virar o aparelho de ponta
ponta cabeça para tirar uma selfie melhor. Outra coisa interessante que a Xiaomi abriu mão da geração anterior é o fone para você falar nas ligações. Antigamente, na primeira versão, nós tivemos aí uma revolução que ele não tinha nada na frente, nenhum falante para você colocar aqui a orelha, né, o ouvido para escutar a ligação, e ele era por vibração. Agora eles abandonaram isso e nós temos um falante normal para você atender as suas ligações. Foi uma aposta legal da Xiaomi na primeira geração, mas na minha opinião não funcionou muito bem, porque o som vazava muito, então quem estava à sua volta escutava a ligação e ele incomodava um pouquinho também no ouvido, porque, querendo ou não, era um som via vibração, então acabava incomodando com o tempo. Outro detalhe interessante é que todos os Mi Mix 2 agora vão vir com aquele detalhe de ouro em volta da câmera, e só a versão com 8 GB de RAM, que é a versão especial, vai vir com ouro na câmera e também no sensor digital, que é na traseira do aparelho. Uma das apostas que eu fiz é que talvez nós tivéssemos uma tela 2K, mas não, a tela do aparelho vai ser uma tela Full HD, é AMOLED, então vai trazer cores bem mais vivas, aquela coisa que a gente já está acostumado. Eu gosto bastante de tela AMOLED, então acredito que pelo menos a gente vai ter uma economia de bateria em relação a isso. Já falando em bateria, o aparelho tem uma bateria de 3.400 mAh, ela reduziu em relação à geração anterior, considerando que a gente tem aí um aparelho menor, mais compacto, então a Xiaomi reduziu. É uma bateria dentro do que a gente espera para os padrões de hoje. Poderia ser um pouco maior? Poderia, mas quando você diminui o corpo do aparelho, normalmente você tem que reduzir a bateria. Mas vamos ver aí como é que ele vai se sair. Eu gosto do poder aí de economia de bateria do Snapdragon 835, e ele já está usando a MIUI 9.0, que é a nova modificação aí da Xiaomi, né? Na verdade, a gente tinha 8.0, que já era bem interessante. Alguns bugs me incomodam quando a versão é lançada. Vamos ver se o Mi Mix vai vir mais acertado, mas a nova versão 9.0 tem algumas novidades, como você conseguir dividir já a tela para 2 aplicativos. Isso vai ser bem legal no Mi Mix 2, porque tem uma tela grande. E a última novidade bem interessante é que o Mi Mix 2 vai ter suporte para até 47 bandas, ou seja, falando-se aí de internet, de conexão de telefone. Muita gente que quer trazer o aparelho aqui para o Brasil, às vezes fica na dúvida, e o Mi Mix 2 vai ser uma opção sem problema nenhum, porque ele vai ter suporte praticamente para o mundo inteiro. Então a Xiaomi já fez isso pensando realmente, mesmo que ela não venda em alguns países, sabendo que as pessoas têm interesse, e aí elas podem comprar sem preocupações. O aparelho não vai ser lançado oficialmente aqui no Brasil, até porque a Xiaomi não tem representação aqui no Brasil. Ela já veio uma vez, mas acabou indo embora. Então se você quiser comprar, vai ter que importar, e ele tá saindo mais ou menos a partir de R$ 1.300, a versão mais básica, e a mais cara algo em torno de R$ 2.000, R$ 2.300, em conversão direta. É um preço obviamente bem atrativo, não é barato, mas é um preço bem atrativo comparado aos concorrentes aqui do Brasil, e nós vamos trazer ele aqui pro canal, obviamente, assim que já estiver disponível, com os parceiros que a gente tem aqui pro canal. Eu já vou trazer pra gente fazer unboxing, review, todos os testes de câmera, pra vocês saberem se é um aparelho que vale a pena, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo pra quem tava esperando o Xiaomi Mix 2, e a gente se vê no próximo. Valeu e tchau, tchau!